Bom dia, sétimo ano. Nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo que a gente fez da live da semana passada, né? Sobre o Past Continuous Tense. Então, a princípio vamos fazer só uma recordação rápida, né? Do que se trata, porque naquela folha eu falei sobre o Present Continuous Tense, né? Que são ações contínuas que ocorrem no presente, né? No momento. E o Past Continuous Tense, que é o nosso assunto, que são ações contínuas que ocorreram no passado, né? E ela apresenta uma forma, a frase ela tem uma forma específica, que é exatamente isso que está em azulzinho aí, ó. O subject, o verbo to be, o past tense, verbo principal com terminação ing. Ou o que está em vermelhinho aí, que é PP, que é o personal pronoun, que é I, you, he, she, it, we, you, they, mais was ou were, depende do caso, né, que é o verbo to be no past tense, e o verbo com a terminação ing. O exemplo que eu dei, né, que eu estou passando para vocês é: The teacher was working for the English lesson yesterday. Então, o professor estava trabalhando para a aula de inglês ontem. Então, olha só. Estava trabalhando. Was working. Isso nós vimos na semana passada. Was working, isso daí tem a conotação de uma ação que estava acontecendo no passado. Ele estava trabalhando. Eu não disse que ele trabalhou. A partir do momento que eu digo que trabalhou, ele terminou a ação. Aí é passado puro. Agora, o passado que continua, que é o past continuous, é aquele que ainda está em andamento, mesmo já tendo falado que ele aconteceu. Então, estava trabalhando na lição de inglês ontem. Então, você tem o subject, que é o teacher, the teacher, o verbo to be, que é o was, que é he, né, que é teacher, é terceira pessoa, he was, e work, mais ing no final, que é a terminação dele, working, trabalhando, que é a terminação de gerúndio. Outros exemplos que tem são esses aqui. The students were using masks last weekend. Os estudantes estavam usando máscaras no fim de semana. Certo? The students were. Por que não é was? Porque o was só é usado para he, she e it. The students são eles, né? Os estudantes, eles. Então é they, né? Então, você substituindo, você vai ver que é were using masks. Outro exemplo que eu dou é You were watching Brazil and Italy last night. Você estava assistindo Brasil e Itália na noite passada. Então, por que não é you was? Porque o was é só he, she e it. Tá? As outras formas, todas elas vão ser were. Tá? Ou então I, né? I was. Né? O I, he, she, it. É was. You were. You were watching Brazil and Italy last night. Tá? Então, observe que se trata de algo que estava acontecendo. Isto é, no momento passado, acontecia uma ação. Vale lembrar que algumas palavras sempre aparecem quando conjugamos o past continuous tense, que são os advérbios de frequência, advérbios de tempo e as expressões de tempo. Essas expressões, eu dei a listinha para vocês, está na folhinha da live, tá? Então, depois vocês procurem ver, né, essas expressões, porque são interessantes. Você olhou, bateu o olho, tem essas expressões? Tem o continuous tense? Pode ficar certo que você está falando do past continuous tense. Então, olha só. Bruno was occasionally playing soccer near the church. Então, Bruno está ocasionalmente, de vez em quando, na verdade, playing soccer near the church, jogando futebol perto da igreja. Dedé e Didi were weekly on TV program Os Trapalhões. Então, Dedé e Didi estavam weekly, na verdade, semanalmente, né? On the program Os Trapalhões. Então, você tem aí duas frases que tem dois aí advérbios, né?
ocasionalmente é de frequência e weekly é de tempo. You were looking for her, You were looking for her last night. Então, você estava procurando por ela ontem à noite. Aqui é uma expressão de tempo. Last night é expressão de tempo. João and I were playing GTA 6 yesterday. João e eu estávamos jogando GTA 6 ontem. Ontem aí já é advérbio de tempo. Tá? Então, olhou. Tem essas expressões que estão lá na folhinha. Pode ficar certo que você pode, olha bem, não é que esteja, pode estar diante do past continuous tense. Agora, as 3 formas, recordando novamente, que ficou no finalzinho da aula, não foi? Estava acabando, vocês estavam tudo com fome, doido para ir embora. Então, é o seguinte. Você tem que partir para saber a forma negativa e a forma interrogativa, sempre a partir da forma afirmativa. A forma afirmativa é aquela forma declarativa. Então, aí na tela, vocês vão perceber o seguinte. Affirmative form, você tem Kelly was making her homework. A Kelly estava fazendo o seu trabalho de casa. Então, ela estava fazendo past continuous tense na affirmative. Tem not? Não. Tem pergunta? Não. Então, só pode ser afirmativo. Aí, vamos descer aqui na negative form. Negative form, vamos acompanhar aí. Kelly was not making her homework. Kelly não estava fazendo seu trabalho de casa. Was not pode ser substituído por wasn't, que é uma forma de contração. Se você tivesse were not, você ia ter weren't. Seria W-E-R-E-N'-T, como está na folhinha. Lá também tem. Tá? E a forma interrogativa, interrogative form? Você inverte a forma afirmativa do verbo to be com o sujeito. Então, olha lá, Kelly was making her homework. Quando você pergunta, você inverte. Was Kelly making her homework? Kelly estava fazendo seu trabalho de casa? Tá? Então, você inverte o subject com was, ou were, no caso, que é o sujeito com o verbo to be. Vamos lá para o gabarito agora. Olha lá, o gabarito é daquela folhinha que eu pedi para vocês fazerem em casa. Olha só, preencha as lacunas com past continuous tense e os verbos entre parênteses. Letra A. She was watching TV when he called. Então, é was watching. Por que não é were? Não é were porque é ela, é she. She was. Né? When the phone rang, they were writing a letter. Então, olha só, o que está em vermelhinho aí é o que vocês deveriam ter colocado como resposta, tá? Então, they were writing a letter. Quando o telefone tocou, eles estavam escrevendo uma carta. Letra C. He was studying while she was making dinner. Ele estava estudando enquanto ela estava fazendo o jantar. Então, são 2 para preencher aí. 2 lacunas. Uma para o he e a outra para o she. Tá? Agora vem uma pergunta. A pergunta era para você fazer para you, né? E o verbo speak. Então, como é que vai ficar? Were you speaking English? Por que vai ficar isso? Inverte. Você tem a affirmative form. Olha só. Aí você tem a forma de you were speaking English. Aí, é só inverter. Were you speaking English? Pronto. Tá? Letra E. He wasn't or was not playing football. Então, aí você tem he, que só pode ser was, e playing football. Vamos lá para a segunda. Qual das frases abaixo está no past continuous tense? Lembrando que o past continuous tense, vocês têm que entender que... Só um instantinho, deixa eu... Bom, vocês têm que entender que tem que ter o verbo to be no past tense e o verbo principal com a terminação ing. Então vamos lá. I was not at home when she arrived.
I was not. Eu não estava em casa quando ela chegou. Aí não é. Aí é passado, né? My father was worried about your job. Tem ing? Então não é. Melissa and Juan are happy. Tem ing? Não, só tem um verbo to be aí. We have been lovers. Nós temos nos tornado namorados. Né? Então, nós temos nos tornado namorados. Então, não tem nada a ver com... Tem o been aqui, mas não tem nada a ver com o verbo to be. Porque, como você aqui, o verbo auxiliar é have. Então, não pode ser o verbo to be. Então, só pode ser a letra E. I was being evil with my mom. Eu estava sendo um diabinho com a minha mãe. Como vocês são, né? Atentados que vocês são, né? Então, vamos lá para a próxima pergunta. Número 3. Qual das alternativas a seguir está no Past Continuous Tense? Primeiro, she is thinking on him all day long. Esse aqui é o famoso Present Continuous Tense. É o verbo to be no presente, mais o verbo principal com ing. Então, não é o Past Continuous Tense, é o Present Continuous. Ela estava pensando nele o tempo todo. Letra B. Que é you are, studying for maths this morning. Você está estudando para matemática nessa manhã. Então, isso daí, you are, é present continuous tense. Não é past continuous tense. Maísa and Frank were dancing. Aí sim, ó, were dancing. Maísa e Frank são they, eles. They were dancing all night long. Eles estavam dançando a noite toda. A D. We all were very confused. Nós estávamos muito confusos. Não tem nada... Desculpa, não tem nada a ver. My mother was cook. Está até errada essa frase. Então, a resposta é a letra C. Tá? Número 4. Essa aí é a mais fácil de todas. Qual das alternativas apresenta estrutura correta no past continuous tense? Aí é teoria, né? É o verbo to be no past tense com o main verb. Main verb é verbo principal com a terminação ing, tracinho ing. Então é a letra C. Homework, trabalho de casa, meninos. Olha só, vocês vão fazer o trabalho de casa, que são os exercícios da página 36 e 37 do livro, tá? Do livro texto, que é só sobre o past continuous tense. Só sobre past continuous tense. Não tem outra coisa. Somente isso. Bom, agora para finalizar, ninguém respondeu correto a pergunta da aula retrasada do mudança de hábito. Lembra que eu perguntei? Como é que é a mudança de hábito em inglês? Muita gente falou, né? Change habit. Está correto a tradução. Mas o que eu perguntei? Como era o nome do filme Mudança de Hábito em inglês? Como é que era o nome do filme? Que nem sempre é o que é em português, é em inglês. É isso que eu quero mostrar para vocês. Sabe qual era o nome? Sister Act. Era o ato da irmã. Irmã, no caso, era uma freira, né? A atriz era a Ubi, né? Ubi... o sobrenome eu esqueci. Ubi, não sei das quantas. Ela ficou uma freira, se tornou uma freira para fugir de bandidos, né? E transformou a igreja, né? Quem é que não se lembra desse filme, né? Então, Sister Act. Então, ninguém acertou. Todos erraram. Traduziram correto, mas não trouxeram o nome do filme que eu havia pedido. Tá bom? Então tá, gente. Até semana que vem, tá? A gente conversa corrigindo os exercícios do livro, tá? Tchau, tchau.